Boa noite a todos. Paz seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, irmãos, é por que orar se Deus já sabe de tudo? O segredo da oração. Então, meus irmãos, sintam-se todos cumprimentados em mais essa noite de estudo da Palavra de Deus. Peço por gentileza, desde agora, que os irmãos possam deixar, não esquecer, né, de deixar o vosso like, compartilhar essa pregação em suas redes sociais para que mais pessoas possam, né, conhecer o canal, serem edificadas com esse estudo. Isso também ajuda muito em ampliar, né, esse estudo na plataforma do YouTube, este vídeo. Também deixar um like também, isso é muito importante, para que mais pessoas possam conhecer o canal, para que a obra de Deus possa crescer e também conhecendo mais da palavra de Deus. Certo, irmãos? Então, vamos para o estudo de hoje, que é uma pergunta que muitos se fazem, né? Por que orar se Deus já sabe de tudo? E hoje eu queria trazer aqui para vocês, irmãos, o porquê da oração, focando mais nessa questão, não como orar, né? Mas o porquê, né, que a oração é tão essencial, porquê que já se mesmo Deus sabendo de todas as coisas, mas por que devemos orar, né? E trazendo aqui uma questão interessante, que é o segredo da oração, porque a oração ela tem um segredo e não é algo assim, digamos, oculto. Não, nada nesse sentido, né, esotérico. Não, é algo até simples, que às vezes passa despercebido por nós, e com a graça de Deus hoje então queria trazer esse entendimento, né, a vocês. Então, começando, né, muitas vezes surge a pergunta no coração de muitos, que é justamente, se Deus é onisciente, se ele já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, por que devemos orar? E até que essa questão é legítima, pois o próprio Senhor Jesus mesmo disse, ó, como está em Mateus 6:8, ó, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de os pedirem. Então, Deus, em sua onisciência, ele já sabe do que nós precisamos, das nossas necessidades, daquilo que está passando em nossa vida, antes mesmo de nós pedirmos. No entanto, a Bíblia nos mostra que a oração passa, né, longe de ser inútil. Pelo contrário, ela é essencial para a nossa vida espiritual, assim fortalecendo nossa comunhão com Deus. Então, indo para o primeiro motivo pelo qual devemos orar, é porque a oração, irmãos, é obediência a Deus. O Senhor não apenas nos permite orar, ele nos ordena fazê-lo. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola, entre aspas, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Paulo também reforça essa verdade em 1 Tessalonicenses 5:17, onde ele diz: ó, orai sem cessar. Quando oramos, estamos cumprindo o mandamento divino e demonstrando que levamos a sério a vontade de nosso Deus. Então, acho que o primeiro motivo de nós orarmos é que, de certa forma, é um mandamento do Senhor, é um mandamento de Deus, ao qual Jesus ele reforçou isso em sua parábola, né, mostrando que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Então, é um pedido de Deus. Jesus ele demonstrou isso em sua vida, né, dando exemplo, é um homem de grande oração, de muita oração. Sempre que e viremos aqui até iremos ver que ao decorrer do estudo um exemplo dessa atitude, desse exemplo dele. E também Paulo ele reforça essa verdade, né, onde ele diz aquela famosa frase, né, orai sem cessar, ou seja, orai sem parar, né, nunca pare de orar, né, talvez ali parafraseando o que o Paulo ele disse, que é sempre estar em constante oração, né, uma vida de oração. Então, quando nós oramos, nós estamos cumprindo este mandamento. Olha só que interessante. Então,
cumprindo o mandamento de Deus, estamos obedecendo a Deus e demonstrando que levamos a sério as coisas espirituais, a vontade de nosso Deus. Então, primeiramente, temos que ter isso em mente, em foco, que é um mandamento do Senhor. E além disso, eu creio que talvez isso seja o mais importante, a oração é para exercitar a nossa fé e dependência de Deus. Mesmo sabendo de tudo, o Senhor deseja que reconhecemos que nossa vida depende dele, e a oração é uma confissão de que não somos autossuficientes. Vemos, por exemplo, em Filipenses 4:6, que Paulo nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso, e em vez disso, né, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir, porque na oração exercitamos a confiança de que somente Ele pode responder. Então, irmãos, um dos porquês, né, de nós orarmos, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, é que nessa oração, nesse ato, nós exercitamos a nossa fé e independência de Deus. Por quê? Quando iremos orar, quando nós oramos, nós estamos crendo que há alguém, né, um Deus, que lá de cima, né, em seu trono, habitando em luz inacessível, em glória inalcançável, está nos ouvindo. Então, toda vez que nós oramos, né, dobramos nosso joelho, seja nas orações, em todos os momentos do nosso dia, nas orações da manhã, na oração da tarde, né, para aqueles que, né, conseguem, né, fazer a oração da tarde, tem, né, esse tempo disponível, nas orações da noite, ou nas orações ali durante o dia em espírito, né, mentalmente, nós estamos crendo que tem um Deus nos ouvindo, tem um Deus ali que, como diz até uma passagem bíblica, né, que ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Então é muito interessante, porque, veja, aos olhos humanos, né, aos olhos carnais, para muitos é uma loucura, né, você orar, porque vendo só pelos olhos, né, pela ótica materialista, a gente está simplesmente, né, de joelhos, né, virado para o nada e falando sozinho, né? Até para muitos pode ser até coisa de maluco, né? E estamos orando ali sozinho, falando sozinho para ninguém e ainda de joelhos, né? Mas exatamente isso nós estamos exercendo a nossa fé. Nós estamos ali naquele momento que estamos orando, conversando com Deus, estamos crendo que Ele está nos ouvindo, né? Como se estivéssemos ali conversando. Então isso é muito interessante. Eu pensando, né? Eu cheguei, né? Eu pensei nisso e realmente é uma realidade. A gente está exercendo a nossa fé, a gente está crendo que há um Deus que nos ouve, que nos atende, que está ouvindo ali nossas petições, né? Nossos clamores, ou quando a gente está conversando com Deus. Então isso é muito bom e também é a dependência de Deus. Por quê? Mesmo que Deus saiba de tudo, Ele quer que nós, né, vamos até Ele, justamente através da oração, e confessarmos, né, conversarmos com Ele, abrirmos o que está acontecendo em nossas vidas para Ele. Então é mesmo assim, né? Mesmo Ele sabendo de tudo, o Senhor deseja que reconhecemos a nossa vida, tudo depende dEle. Quando qualquer coisa que acontece, ou coisa que você vem, né, sentindo falta, coisa que está acontecendo contigo, algo espiritual, né? E você se debruça, né? Você coloca de joelhos e clame a Deus, é um sinal de dependência. Você sempre está indo e buscar a Deus em busca de uma resposta, né? Em busca de uma ajuda, ou seja, como for. Interessante que Provérbios, vamos aqui em Provérbios
16:3, até ele fala, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E diz, né? E cumprimenta, né? E seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando o Salomão fala, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, muitas vezes é pela tua oração. Então, todos os planos, algo que você tem em mente, tudo que às vezes vem em nossa mente, uma ideia, uma estratégia, um plano, né? Ou coisas assim do tipo que você vai fazer durante o dia e você leva a Deus isso em oração, você está demonstrando a Deus, você está dando uma prova de submissão, de se colocar, né, como diz, na dependência de Deus. Quando a gente faz uma oração da manhã, por exemplo, né, na primeira oração do dia, que é muito importante, aí você fala tudo que você irá fazer ali durante o dia para Deus, irei fazer tal coisa, isso, aquilo, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor me dê inteligência, né, me dê sabedoria para lidar com tal coisa. Hoje é dia que vai ter uma reunião importante no trabalho, peço que o Senhor me dê sabedoria. Vai ter uma apresentação importante, sei lá, na faculdade, na escola, ou seja o que for, e você leva isso para Deus e pede para Ele te ajudar, te dar sabedoria, coisas assim do tipo, ou você está demonstrando ali a tua dependência de Deus. Você quer que Deus esteja presente em tudo o que você faz. É como o provérbio está escrito: consagre o seu tudo o que você faz e tudo será bem sucedido. Então, você está agradando a Deus. Isso agrada muito a Deus. Está demonstrando, você está se desligando, né, da autossuficiência e sendo ali dependente de Deus. E como Provérbios fala, e tudo será bem sucedido. Que Deus abençoa. Você agrada a Deus dessa forma. Então nós estamos exercendo essa dependência a Deus. Então, por isso que devemos orar. Primeiramente porque é um mandamento do Senhor, é uma ordem de Deus, que foi exercida pelo Senhor Jesus. E quem somos nós, né? Não somos nem de longe melhores que Cristo, para não também vermos o exemplo dele, imitarmos o exemplo dele. Um homem perfeito sem pecado, teve uma vida plena de oração. E quem somos nós, né? Não somos melhores que ninguém, né? E quem não é o servo, né, maior que o seu mestre? E também para essa questão é exercitar a nossa fé. Nós estamos exercitando a fé o tempo inteiro na oração. Estamos crendo que há um Deus amoroso, poderoso que nos ouve e exercendo, né, a dependência dele. Então, mesmo sabendo de tudo, que possamos sempre orar, levar nossas petições a Deus. Que Deus, ele deseja que reconhecemos, né, na vida dele a dependência dele, né? A oração é a confissão de que não somos autossuficientes. E também Deus sabe, mas Ele quer que ouvir, porque na oração exercitamos a confiança de que somente Ele pode nos responder. Somente Deus pode suprir aquilo que está nos faltando. Seja o que for, né, que nós viemos, né, a trazer na oração. E outro aspecto é que a oração nos transforma. Muitas vezes buscamos a oração para mudar circunstâncias, mas descobrimos que, acima de tudo, ela muda o nosso coração. Paulo escreve em Romanos 12:2 que devemos ser transformados pela renovação da mente. E a oração é um dos instrumentos principais dessa renovação, pois nos alinha à vontade de Deus. Então, outro aspecto também é que a oração, ela nos transforma. Muitas das vezes buscamos, e isso não é errado, tá? Isso não é errado, longe disso, né? Às vezes a gente vai, né, busca ali a oração, um meio de mudar circunstâncias,
né? Ou seja, pedir a Deus que Deus possa nos ajudar naquilo, né? Uma coisa que, por exemplo, está dando errado e pedimos a Deus para que venha mudar, né? Mudança de circunstâncias, né? A gente ora para a vida de alguém, para que a vida da pessoa melhore, né? Mas descobrimos que, acima de tudo, a oração é uma ferramenta para a nossa própria mudança, né, do nosso coração. E Paulo escreve algo interessante, que é Romanos 12, né? Vamos dar uma olhadinha rapidamente nesse versículo. Romanos 12, vamos ver aqui, verso 2. E fala, né? Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, né? A experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ao orarmos, a nossa mente é renovada. Por quê? Porque nós estamos, de uma forma muito mais intensa, né, nos conectando, né, às coisas do céu. É aquilo que Paulo também fala sobre sempre termos em mente, né, as coisas celestiais, as coisas dos céus, meditarmos naquilo que é celestial, naquilo que é bom e agradável, né? Então nós estamos tendo ali uma renovação da nossa mente, né? O Espírito Santo de Deus age, vai transformando, vai renovando. Então isso é muito interessante, que nos transforma, nos molda. E assim, ó, sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que também foi dito que é a vontade de Deus, para que também oramos, né? Uma vontade de Deus é um mandamento do Senhor. Então há essa renovação da mente, do coração. Um exemplo disso é do próprio Senhor Jesus no Getsemane, quando orou, ó, Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Como está em Mateus 6:39. Né, Jesus, né, ele sabia que o Pai tinha um plano, mas a oração foi o lugar onde se submeteu plenamente à vontade de Deus. Então Jesus, ele sabia do plano de Deus. Jesus sabia que era a vontade de Deus que ele se entregasse, né, que ele era o Cordeiro enviado para se entregar a entregar a sua vida em prol da humanidade para a salvação de muitos. Mas mesmo assim, Jesus sabendo de tudo isso, naquele momento ali dele de sua aflição, ele orou. Ora, se Deus já sabia de tudo, né? Se Deus já sabia de tudo, se Jesus, né, o Senhor Jesus já sabia aquilo do que é, por que ele orou? Ele orou porque foi o lugar onde ele se submeteu plenamente à vontade de Deus. Ele confirmou o quê? Sua submissão a Deus, a sua dependência de Deus, fazendo ali uma confissão de que ele não é autossuficiente, mesmo filho de Deus, o Senhor Jesus, um homem sem pecado. Então foi um momento ali de ele confirmar isso. Então, novamente, né? O servo é maior do que o seu senhor. Se Jesus, né, demonstrou esse exemplo, quem somos nós, né? Para não também, em nossas vidas, termos uma vida de oração, nos submetendo, né, todo dia confirmando, né? E dando essa confissão de dependência de Deus, de que nós somos autossuficientes, né? E a oração também é um caminho para a intimidade com o Senhor. Ela não é apenas um meio para pedir coisas, mas de estar diante do Senhor em comunhão. Que eu acho que é um dos aspectos mais importantes disso. Nossa intimidade com Deus é cada vez mais fortalecida, cada vez mais esse laço, né, entre o Filho e o Pai, né, nós e Deus,
é cada vez mais fortalecido. Em Jeremias 33:3 traz esse convite amoroso. Ele diz, ó, clame a mim e respondi-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Então aqui Deus ele faz essa promessa, né? Clame a mim. Muitas das vezes isso é através da oração. E Deus irá responder. Irá anunciar coisas grandes. Coisas às vezes que estão em oculta. Ou seja, coisas da palavra de Deus que às vezes a gente não enxerga. E a gente passa a enxergar, ter um discernimento. Muitas dessas coisas ocultas é coisas que temos mais discernimento, né, das coisas espirituais, das coisas de Deus. Não é nada relacionado ao ocultismo, né? Muitos até pegam essa passagem e distorcem ela, né? Leva para um outro sentido, né, de coisas ocultas, esotéricas. Não é nada disso, né? É uma coisa mais de discernimento das coisas espirituais, né? Você tem ali o discernimento do espírito, o dom de discernir espíritos, né? É nisso, Deus ele traz essa promessa, né? Então, um cristão que não ora, ele é como um filho que nunca conversa com o pai. Apesar de existir ali a relação, mas não há proximidade verdadeira. É na oração que reconhecemos, né? Que conhecemos o coração de Deus e aprendemos a ouvir a sua voz. Então, o cristão que não ora é como aquela relação de pai e filho, né? Que existe ali aquela convivência, né? Mas não há proximidade. Não conversa, não tem, o pai não sabe nada da vida do filho, né? Digamos assim. O filho também não sabe nada, tem aquela relação fria. Então, muito da a oração também é colocada para isso, para que nossa comunhão com Deus esteja mais conectada. Eu me lembro, por exemplo, dando um exemplo aqui da minha vida, me lembro quando me converti, né? Isso já faz 5 anos, em 2020. E quando eu comecinho da fé ali, né? Eu me lembro da primeira vez que comecei a fazer as orações, né, no meu íntimo, ali no meu quarto. E eram orações assim bem, digamos assim, fraquinhas, né? É claro que era de coração, mas é que a oração bem fraquinha ali, rapidinha, durava poucos minutinhos assim. E era aquela coisa, né? Mas era o comecinho da fé, né? Ele tava começando a entender, começando a, digamos assim, pegar o jeito, né? Entre aspas, né? De orar, de conversar com Deus. Era muito robotizado, né? Praticamente só agradecer a Deus pelo dia, pela coisa tal, e pedia para que Deus né, me protegesse, abençoasse e tal, e pronto. Né? Que é a oração bem robotizada. E com o tempo, né, ao passar do tempo, né, orando, foi aumentando, né, eu fui sentindo que aumentava, né, a intimidade, eu comecei a orar com mais tempo, orar, conversando mesmo, porque a oração, ela não é algo, ela não pode ser, ela não deve ser algo robotizado, né, tem que ser, é uma conversa. Eu sempre falo, eu gosto de dizer que a oração é você conversar com Deus, é você realmente ali bater um papo, né, falar com Deus. É claro que com toda a reverência, né, obviamente, né, não é de qualquer forma, tem que ter ali na oração você engrandecer a Deus, né, você adorá-lo, né, ter toda aquela formalidade espiritual, aquela forma de respeito, de reverência a Deus, mas é uma conversa, você conversa com Deus, sabe? E eu venho percebendo que a passar dos tempos, as orações ficaram algo mais natural e fluidas, né? Eu passei a orar com mais tempo. Realmente você vai se abrindo para Deus. Então isso é muito importante. Então a oração ela tem esse efeito. Então todos que começam, né, na caminhada da fé, creio que também tem quem tem mais tempo, né, os irmãos que têm mais tempo convertido, acho que creio que tem também essa mesma percepção, né? Teve essa mesma experiência, né? No comecinho, você fala que é a oração bem robótica, rápida, mas com o tempo você passa aí em suas orações, é claro que nem sempre
conseguimos orar dependendo do tempo de qualidade, né? Eu falo isso nas orações mais da manhã, da noite, que é quando a gente ora por mais tempo, né? Por mais qualidade. Ou aqueles que têm tempo ora na partinha da tarde, né? Consegue orar 3 vezes ao dia. Mas a gente consegue ter mais aquela intimidade, né? Você sente que a intimidade cresce, aumenta. É como se estivesse realmente ali conversando com o pai, né? Então é maravilhoso. Então a oração tem esse poder, tem essa coisa de realmente você construir uma intimidade maior com Deus, essa afinidade. Acho que a palavra também boa para isso é isso, afinidade com Deus. Então ali você cria essa relação de pai para filho, uma proximidade verdadeira. Então você conhece mais a Deus, a vontade de Deus, Deus age mais em você, você ora, tem mais discernimento das coisas, sai mais renovado, né? E aprende ali, entre aspas, a ouvir a voz de Deus, ou seja, que é o Espírito Santo, né? Colocando ali no seu coração o que Deus quer, a vontade dele para a sua vida. Então, um desses grandes aspectos da oração, do porquê da oração é isso. Então, primeiro, é a vontade do Senhor, você está cumprindo o mandamento de Deus. Nós estamos, né, cumprindo o mandamento de Deus. O segundo motivo é que nós exercitamos a nossa fé e a nossa dependência de Deus. A outra é você. A oração tem essa força de nos transformar, de renovar nossa mente, de renovar os nossos corações. Dando o exemplo aqui do Senhor Jesus no Getsemane. E essa de o caminho, ao meio de fortalecer os nossos laços com Deus. E talvez aqui por fim, orarmos é porque a oração é um meio de Deus, que Deus estabeleceu para cumprir os seus propósitos no mundo. Vemos, por exemplo, em Tiago 5, dos versos 16 ao 18, nos mostra isso claramente ao relembrar a oração de Elias, que fez com que não chovesse por 3 anos e meio, e depois, né, orando novamente, trouxe a chuva de volta. Então, Tiago ele traz aquela lembrança, né, quando Elias ele orou, pedindo ali que não chovesse, e ficou sem chover por 3 anos e meio. E depois, né, de passado esse tempo, Elias ele vai ali novamente, ora, e Deus, né, traz a chuva novamente ali ao povo de Israel. Então, olha só que interessante. Então, a oração é justamente esse meio também de, justamente ao exercer a nossa fé, a nossa dependência de Deus, pedimos a Deus para que o propósito dele se cumpra no mundo, nas nossas vidas, na vida do próximo, quando nós oramos, né, em favor de irmãos, de familiares, de pessoas, né? Então, para que seja um meio de canalizar, né? E esse propósito, a vontade de Deus seja cumprida. É justamente ali quando a gente ora, a gente pede a Deus, a gente está exercendo a fé. E a palavra de Deus fala, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes Deus ele age pela demonstração da nossa fé. Seu exemplo claro, até recentemente, há umas semanas atrás, eu trouxe, né, ali uma pregação a respeito do cego de Jericó, né, Bartimeu, que é um exemplo, né, bem notável das escrituras de fé, de perseverança. E ali eu trago um pouco disso, né, que muitas vezes Deus ele age através da demonstração da nossa fé. Deus, irmãos, ele tem um jeito muito peculiar, né, de agir. Deus ele poderia agir de forma que ele quer, ele poderia fazer tudo, é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele tem essas formas até, digamos, muitas das vezes não é, ele não, Deus ele, digamos assim, não é invasivo, né? E simplesmente ele ainda quer que nós agir através de nós ao demonstrarmos, né, uma virtude espiritual, uma demonstração de fé, de perseverança, uma demonstração de dependência. Então ele tem essas formas. E aqui é um exemplo disso. Então, é uma forma a orarmos
A oração é este meio que Deus estabeleceu para cumprir os propósitos dele no mundo, né? Através de nosso exercitar a nossa fé e dependência. Deus poderia ter feito isso sem oração. Ele poderia ter tirado a chuva e depois retornado sem oração, simplesmente ali, ó Elias, ó, eu vou tirar a chuva aqui do povo de Israel e daqui 3 anos e meio você volta, em 3 anos e meio eu vou voltar e trazer a chuva. Mas ele quis agir em resposta à súplica do seu servo. A oração, portanto, não é apenas um exercício devocional, mas uma ferramenta através da qual Deus decide operar. Certo, irmãos? Então é isso, né? É um exercício no qual Deus opera os seus milagres. E chegando aqui, irmãos, ao segundo tema desse estudo, que é justamente o segredo da oração, que diante de tudo isso, podemos concluir que o verdadeiro segredo da oração não está em informar a Deus, mas como se ele fosse, né, ali um ignorante, né, das coisas de nossas necessidades. Não. O segredo da oração é que nela somos moldados, fortalecidos, guiados e levados a confiar cada vez mais nele. Oramos não para mudar a mente de Deus, mas para que a nossa mente seja mudada. Não para dobrar a vontade dele à nossa vontade, mas para que a nossa vontade se curva diante da sua. Então, o segredo da oração é essa. Não é informar a Deus, como ele fosse ali um ignorante, não saiba, né, das coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Deus até sabe o que está passando em nossas mentes, né? Ele sonda os nossos corações. O segredo da oração é que na oração somos moldados, somos guiados, somos iluminados, fortalecidos, somos levados a confiar mais no nosso Deus. Não é para mudar a mente de Deus, mas para que a nossa mente seja mudada, transformada, como eu disse ali, né, em Romanos 12:2, né, a renovação da nossa mente. Não é para dobrar a vontade dele a nossa, né, quando a gente chega ali e está pedindo algo a Deus, né, a gente traz uma petição, a gente não está pedindo ali para que a vontade, né, a nossa vontade seja feita e Deus venha se submeter à nossa vontade, não. Porque até João fala, isso é até interessante, 1 João, em sua carta 1 João, João fala, né, que se levarmos a nossa petição a Deus e aquilo que é da vontade dele, ele nos ouvirá. Então, ainda assim, a gente leva, né, pede a Deus aquilo até que é ainda da vontade dele, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Interessante esse versículo, 1 João. 1 João, acho que 1 João 5, deixa eu ver. Não, 1 João 3. 1 João 3. Acho que é 22. Que amados, né? Nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui também fala, né, sobre recebemos tudo o que pedimos porque obedecemos os seus mandamentos. Então também temos esse meio, né, essa forma, essa pré-requisito, né, de se recebemos algo de Deus é porque obedecemos os mandamentos dele. Então aí está também mais uma questão, né, de obediência a Deus, né, se submeter a Deus, né, e fazemos o que lhe agrada, né. Mas tem uma passagem, acho que em João 5, que fala sobre isso, né. Aqui, 1 João 5,6, 1 João 5,14, que diz, ó, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ó, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Olha aí, então,
até nessa questão da petição, quando pedimos algo a Deus, tem que ser de acordo com a sua vontade, né? Ele nos ouve. Algo lícito, né? Então é isso. Então, na oração não dobramos, né? A... Dobramos, né? Não para dobrar a vontade dele, a nossa, mas para que a nossa vontade se curva diante da sua. Portanto, a oração é a respiração da alma, a prova da fé, o vínculo da nossa comunhão com Deus. Ele já sabe de tudo, mas quer que o busquemos, pois é a nossa oração que experimentamos, pois é na oração que experimentamos a presença dele e descobrimos que a maior presente não é a resposta, mas o próprio Deus que nos ouve, que inclina os seus ouvidos para nos ouvir. A oração é um meio maravilhoso para fortalecermos os nossos laços com Deus. A oração é o lugar onde a nossa fé é aprovada, nossa alma encontra descanso e o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. É ali que deixamos de apenas conhecer sobre Ele e passamos a conhecê-lo de perto, como um pai amoroso que sempre está pronto para ouvir os seus filhos. E o mais lindo é que, mesmo quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como vemos em Romanos 8, 26. Ou seja, vemos essa passagem que Paulo ele fala sobre gemidos inexprimíveis, né? Porque da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito ele fala aos nossos corações, ele fala ao coração de Deus, mesmo como a gente não sabe, né, orar direito. E é até interessante como eu falei, né, agora há pouco, né, sobre o minha experiência, né, quando eu comecei a orar. Exatamente, era uma oração muito assim, meio robótica, né, meio ali fraquinha. Eu não sabia muito bem o que orar, mas era de coração, né? Então o Espírito que, né, ali habitando em mim, né, ele de certa forma ele intercedia com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos é de forma, o Espírito ele fala, né, ao Espírito, digamos assim. Então o Espírito ele fala em nossos corações e fala ao coração de Deus. Então ele nos ajuda, intercede, né? E passagens anteriores, versículos anteriores, no verso 15 aqui no mesmo Romanos 8, Paulo ele fala também, pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito, né, com E maiúsculo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. E em Marcos 14, Jesus ele traz essa mesma expressão, que no verso 36 ele fala, e dizia, Abba Pai, tudo te é possível, afaste-me esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Também aqui é a passagem onde no Getsemane, né? Então Jesus lhe fala, Abba Pai. E o que seria, né? Até trazendo aqui rapidamente o que seria esse Abba Pai, é uma expressão em aramaico, né? Que expressa um parentesco muito próximo, equivalente a papai ou paizinho, né? Ou seja, ali é uma expressão de muita intimidade, né? Como um filho, né? Que chama ali o pai, né? O filho mais jovem que chama de papai, de paizinho, né? Abba pai, mas também aqui é uma expressão bíblica que combina a palavra aramaica, né? Abba, né? Que significa pai ou papai, de forma íntima e afetiva, com o termo do grego também pai, que significa ali uma relação de profunda confiança, ternura e dependência para com Deus, que é vista como um pai amoroso que acolhe e cuida dos seus filhos. Então a expressão, né, como a gente viu, é usada por Jesus e por Paulo. Então a gente vê que o Espírito ele fala desta forma, né, na oração, tem esse significado de proximidade, né, de confiança, de ternura, de dependência para com Deus. Visto ali o nosso Deus como um pai amoroso que acolhe, que cuida, que conforta os seus filhos. Então, novamente,
confirmando, né, essa questão da oração, ela fortalece esse laço, né, com o nosso Deus de confiança, de dependência, de um pai amoroso para com seus filhos. Ou seja, Deus se alegra mais com o nosso coração sincero do que com palavras, às vezes, bem formuladas, né? E, às vezes, mesmo não sabendo orar, né? Quando, às vezes, a gente começa, né? Ali, na nossa caminhada, né? Mesmo não sabendo orar, mas se você ora, né? Você está orando com sinceridade, né? Você está orando com o coração mesmo, ali uma oração muito bem formulada, né? Mas é claro que com o passar do tempo, né? A gente vai exercitando a oração, você vai ficando mais íntimo, né? Você vai, ora por mais tempo e assim vai desenvolvendo, né, essa relação. E também, mas não podemos esquecer de um detalhe, não podemos esquecer que o Senhor não se agrada de palavras vazias, nem de formalidades externas. Ele mesmo disse, né, ele mesmo nos diz isso em Joel 2:3. Olha o que está escrito, ó. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Olha que interessante. O que Deus deseja de nós não é apenas uma oração bonita, mas um coração rasgado diante dele, um coração quebrantado, sincero, dependente, que não, que não finge, não esconde, mas se derrama em fé e confiança no Pai. Então aqui traz essa expressão, né, bem forte, né? Rasgai o vosso coração. Então essa expressão, né, é simbólica, né? Uma expressão ali figurada para dizer isso, né? De um coração de aquebrantar os vossos corações, né? Um coração que realmente, verdadeiramente se abre ao Senhor. E é interessante que faz, né? Não vossas vestes, né? Porque naquela época era muito comum, né? Quando ali Deus ele trazia o conhecimento, o pecado do povo, a pessoa conhecia, né? Os seus pecados, reconhecia os seus pecados, via que estava em pecado, tinha errado. Ela era uma forma de rasgar, né? A vestes, né? Sinal de humilhação, né? Rasgava ali as vestes para demonstrar arrependimento. Só que ali aqui é que Deus traz aqui é que o texto, né, traz aqui é que muitos naquela época rasgavam as vestes, mas não era com sinceridade, né? Então era somente uma forma ali, uma formalidade, uma forma até de falsa, né, de mostrar arrependimento. Então Deus fala, ó, não rasgai vossas vestes, rasgai vosso coração, convertei-vos ao Senhor de verdade, né? Então a gente vê isso, que muitos estavam ali rasgando as vestes só por aparência, né? Não era de forma verdadeira, né? De coração. Então ele pede, ó, rasgai vosso coração, não vossas vestes. Então, coração aquebrantado, sincero e dependente. Esse é o segredo da oração. Não é mover a mão de Deus, mas abrir o coração diante dele. Não é conquistar bênçãos passageiras, mas experimentar o próprio Deus como a maior bênção. Quando rasgamos os nossos corações diante do Senhor, ele nos acolhe, nos fortalece, nos enche da sua graça e da sua paz. É isso, para que possamos, né, rasgar os nossos corações diante do Senhor, para que nos preencha de paz e de graça. Que possamos, então, né, ser uma igreja, né, um corpo de Cristo, uma igreja que ora, não apenas porque precisa, mas porque ama o Senhor e deseja, né, estar perto dele. Que a nossa vida de oração seja marcada por intimidade, sinceridade e fé para a glória de Deus, de nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa foi a palavra, né, um estudo de hoje. Creio que dessa vez foi palavra de coisa foi um tanto quanto mais curta, né? Mas eu espero que tenha trazido, né, aos irmãos
um entendimento, né, um discernimento sobre o porquê de orar. Eu sei que muitos talvez tenham a resposta, né, para isso. Mas queria trazer talvez a resposta para aqueles que ainda estão começando, né, que têm essa dúvida, né, em seus corações, né, surge essa pergunta. E aqui o intuito do estudo não foi esgotar, né, esse assunto, até porque eu creio que talvez muitos irmãos possam ter também outros porquês, né, em suas meditações, né, Deus revela isso a vocês, talvez outros porquês, e até peço, né, se os irmãos têm esse outro discernimento, possa, né, com todo, por gentileza, deixar até aqui nos comentários. Estarei todo o prazer de estar lendo, né, porque assim a gente aprende, né, um com os outros. Então, se você tem um discernimento, né, Deus falou em seu coração no porquê também, né, de que Deus, a gente ora, né, temos que orar sempre. O segredo da oração, pode deixar aqui nos comentários, tá? Terei todo o prazer de ler, estar respondendo e a gente vai, né, aprendendo um com o outro. Então, esse foi o intuito, não foi, né, de né, esgotar esse assunto, né, mas pelo que na meditação, no que eu entendi, tem o discernimento, cheguei a isso, né? Um dos motivos é o mandamento do Senhor, é uma forma de exercitarmos a nossa fé e dependência de Deus, é uma forma de nosso coração e nossa mente ser transformada, é uma forma de entrelaçarmos, né, nossa intimidade com o nosso Deus de uma forma ali da oração também pelo meio de que Deus estabeleceu, né, para cumprir. É um meio a qual Deus estabeleceu para cumprir os seus propósitos no mundo, né, em nossas vidas. E o segredo da oração é esse. O segredo da oração é nela somos moldados, né, fortalecidos, guiados, levados a confiar mais em Deus. Somos ali, não movemos, né, a mão, o agir de Deus, mas abrirmos nosso coração diante dele, né, rasgarmos nosso coração diante do Senhor, para que assim ele possa nos preencher com a sua presença. Ok, meus irmãos? Então, vou ficando por aqui. Peço novamente aos irmãos, posso deixar, né, o vosso like, deixar um comentário que é muito importante, né, um glória a Deus, o amém, o que os irmãos, né, o que essa palavra falou no coração de cada um. Terei todo o prazer de estar lendo e né, dando ali um coraçãozinho. Possa também comentar, compartilhar, né, também em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que possa chegar esse estudo a mais pessoas para a edificação, né, o entendimento. E também, se você é novo no canal, chegou aqui agora, possa também se inscrever. Temos aqui estudos bíblicos todos os domingos, a partir das 8. Também, às vezes, quando eu deixo um devocional, né, na aba posts, né, eu deixo um devocional ali curto para edificação. E é isso, né? Também entre aqui nos links, né, importantes aqui do canal, a plenitude das escrituras, né? Aqui na descrição do canal tem alguns links, né, para o meu canal no Telegram, um grupo no WhatsApp, onde também lá eu posto as apostilas, né? Sempre essas apostilas que os irmãos veem nos estudos, eu disponibilizo, tá? Eu deixo bonitinho, né? Eu faço uma revisão, deixo em PDF, em arquivo PDF, e posto lá nos grupos do Telegram e do WhatsApp, e também o discipulado nessa doutrina no canal do Evangelista Flávio, a série Luz da Escuridão também para mais estudos bíblicos, no canal O Caminho Estreito, e revelando também o Apocalipse, também uma série muito importante de entendimento do Apocalipse, né? A verdadeira interpretação do Apocalipse, né? E assim também no primeiro comentário fixado dos vídeos sempre tem esses links, né? Então é isso, meus irmãos. Fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abração a todos.